Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Só dá um alô para mim, por favor, aí, só para... Tá Ok, ouvindo sim, áudio ó. tá Tá ouvindo, né? Tranquilo. tranquilo. Tá jóia, então. Vamos lá. A gente estava falando aqui sobre a definição do operacional, tá? Que é importantíssimo vocês terem essa definição. Deu para compreender que antes de você abrir o mercado, você tem que ter isso já em mente, o que você vai fazer, o tipo de operação que você definiu. Vou pegar um exemplo. Por que que o Frankenstein ele é tão assertivo? Ele te possibilita fechar um mês positivo. Olha o raciocínio. Ele define para mim o meu payoff, não é isso? Que é o que? Eu aceito perder 3 pontos para ganhar 5, no mínimo. No mínimo, tá? Não é isso o Frankenstein que ele faz isso? Ele define para mim que se eu errar 2 operações seguidas, eu tenho que parar. Eu tenho que parar, esperar um outro momento para tentar uma terceira operação. E se eu errar a terceira operação, parou o dia, eu não opero mais. Correto? Eu só vou operar nos momentos que ele mostrar para mim que vai dar a operação, né? No momento que ele bate no VWAP Band, no momento que ele dá o box de alerta, no momento que ele faz um outro movimento, às vezes com a figura gráfica, né? Um topo duplo ou algo assim. Não é isso o operacional do Frankenstein? E o operacional dele nada mais, nada menos é resumido aquilo que a gente está falando. É um plano de trade que você tem ali. Você definir os operacionais e a forma que você vai operar. Tá? E aí, pessoal, um planejamento técnico. Então, e aqui eu vou começar a falar para vocês o que a gente normalmente faz no nosso dia. Né? Então, o que normalmente eu faço no meu dia? Primeira coisa, eu vou olhar o noticiário, vou ver as notícias. Eu somente olho o Investing? Não. Eu tenho outros canais aí de notícia. Né? Eu tenho o Invest que ele mostra para mim. Vou pegar ele aqui, ó. Eu tenho o Invest que mostra para mim a relação do dólar frente aos pares de moeda no mundo inteiro. Então eu tenho o dólar frente ao euro, né? Eu tenho o dólar frente ao peso mexicano. Por que que a gente olha o peso mexicano, pessoal? Porque é o país emergente, né? É igual o nosso e está do lado dos Estados Unidos. Fica fácil a gente saber, às vezes, o que está acontecendo na economia americana pelo que está acontecendo na economia mexicana ali. Então eu olho, sou obrigado a olhar esses pares aqui, eu olho os países emergentes, né? Eu olho o dólar frente às principais moedas do mundo também. Eu sou obrigado a olhar. Aí vamos pelo raciocínio. Se lá fora o dólar está ganhando valor, por que você acha que só aqui no Brasil ele não vai ganhar? Não é esse o raciocínio, pessoal? Tem que ter lógica. Isso aqui a gente olha antes do mercado abrir. Eu olho as principais bolsas do mundo. Então eu olho Xangai, que para mim é a principal. Porque é o maior concorrente dos Estados Unidos e é o maior comprador deles. Se a economia chinesa vai mal, tá? O mundo inteiro vai mal. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, de commodities. E falando sobre commodities, pessoal, se a economia do Brasil é voltada em cima das commodities, quando há alguma notícia ou algo que vai influenciar no preço das commodities, vai influenciar no meu preço do dólar do dia? Ou na minha bolsa, né, no índice, nas minhas ações? Será que não vai influenciar? Então eu tenho que ficar de olho nessa notícia? Tenho, né, pessoal? Minério de ferro tem que saber se o minério de ferro lá fora está sendo valorizado ou não. Por que o minério de ferro tem que ficar de olho, Alan? Pô, Alan, eu quero dólar. Tá, mas veja bem, a Vale vende aqui o minério de ferro, tá? E você acha que eles recebem como? Em dólar, né, pessoal? E aí o dólar entrando aqui de maior valor aqui no Brasil vai fazer com o que com o nosso dólar futuro?
Entenderam a lógica? Tudo está ligado. Tudo está ligado, uma notícia está ligada com a outra. E você tem que estar ligado nisso. Minério de ferro lá fora está super valorizado. O que vai acontecer na minha bolsa aqui? Vale do Rio Doce vai terminar, vai lá para cima o preço. Vale do Rio Doce indo para cima, uma das principais ações que tem peso no índice nosso aqui. Ou seja, o índice tende a abrir para cima, valorizado. Índice para cima, pessoal, é dólar para onde? Dólar para baixo. Perceberam como que a preparação antes de abrir o mercado é essencial para vocês? Vocês têm que começar a se ligar nas notícias que podem fazer movimentar o ativo de vocês, tá? Olha o que? Olha a Bolsa Americana, S&P 500, as principais ações. Se lá está valorizado, né, está em alta, vai acontecer o que com a nossa bolsa aqui, pessoal? Vai valorizar também. Eu já olho como é que eles estão negociando as ações brasileiras lá fora. Essas iShares aqui, ó. Ela é a bolsa, as principais ações brasileiras negociadas lá fora. Pessoal, fecha o áudio aí, por favor, aí. Tá dando um retorno aqui, tá? Então, lá fora, as principais ações brasileiras estão valorizadas. A hora que abrir o mercado aqui, vai abrir de que jeito o índice e as ações aqui, pessoal? Para cima, né? Para cima, é simples. Né? Olho a bolsa alemã, olho. Vou olhar aqui a japonesa, vou olhar tudo. Esse S&P 500, esse VIX aqui, ó, tá? Isso aqui é o índice do medo, tá? Que a gente chama. Porque o que acontece? Isso aqui ele mede para mim o grau de insegurança do mercado. Quando a gente recebe a notícia, fala, ó, o índice VIX ele está estourado aí, é porque o risco está muito alto e o mercado vai chacoalhar naquele dia, tá? Eu olho o óleo, né? Eu olho o petróleo, o crude e o Brent, né? O crude que normalmente o petróleo americano, né? E o Brent que está sendo negociado na Bolsa de Londres. Por que eu olho o petróleo, pessoal? Mas, não, eu pego o dólar, por que eu vou olhar o petróleo? Você tem que entender que o dólar só é o que é por causa do petróleo. O dólar só é a moeda mundial por causa do petróleo. Não é à toa que a gente chama de petrodólar. Porque todos os países que negociam petróleo recebem em dólar. Então, se o meu petróleo está em alta, está estourando em alta, o que ele vai fazer com o meu dólar? Ele vai desvalorizar ele. Normalmente, quando o petróleo está em alta, o dólar está em baixa, está em queda. E o petróleo em relação às ações brasileiras? Se o petróleo está em alta, pessoal, está subindo muito, está muito forte, o que ele vai atingir na nossa bolsa aqui? Não sei se vocês perceberam, mas tudo que é produzido no Brasil tem o combustível como coadjuvante de preço aí, né? Se o petróleo sobe, há ajuste do combustível, o combustível vai encarecer nossos produtos. Deu para entender? Né? Só olha isso aqui? Não, tem um monte de notícias. Se eu abrir o Investing aqui, ele vai mostrar algumas notícias bem importantes para mim aqui, ó. Né? Tudo que está acontecendo no mercado financeiro, ele vai te mostrar aqui, ó. Tá? As notícias que vão acontecer no outro dia, ou no final daquela noite. Tá? Todas as notícias estão aqui. As principais notícias do dia, né? Sim, você tem que ter ele aqui. Somente ele, eu gosto de acompanhar ele. Esse Market Watch aqui é muito bacana. Tá? Eu descobri há pouco tempo esse Market Watch. Ele é um site em inglês, né? Você consegue até colocar um tradutor nele, mas ele mostra muito do que está acontecendo em tempo real, né? E
principalmente sobre a economia americana, que é o nosso, é da onde a gente tira nosso ganha-pão, né, pessoal? Qualquer coisa que influencia lá na economia americana vai atingir o nosso dólar aqui, tá? Se você colocar um tradutor, ele vai traduzir a página para você sem problema nenhum, né? Tá? Um site bem bacana, tem alguns acessórios nele aqui, você consegue ver gráficos e tudo mais, tá? Como é que é o nome desse site aí? MarketWatch, tá? Um site bem bacana mesmo. Tá? Tem bastante notícias aí, é bom ficar ligado nele, tá? Além dele, a gente tem o Valor Econômico, né, pessoal? É outro site aqui que é bem importante a gente tá olhando, né? Ele está com um probleminha aqui, mas já abriu. Né? Tudo que acontece aqui no Brasil, ele vai te mostrar. Eu gosto muito do papel, né? Eu gosto muito de pegar o jornal e ler. Eu não tenho essa oportunidade aqui porque eu tenho problema para me entregar o valor aqui, para chegar o valor em casa. Então, nada mais, nada menos, é melhor você ter o digital. Só para vocês terem ideia do que ele mostra para você, dólar Petax, ele mostra para mim a informação dele. Ó. Importante para quem opera dólar, pessoal, Petax? Demais, né? Demais. E aí você tem todas as notícias aqui. Tá? É importante você ver notícias, principalmente do pessoal dos gestores de fundos, aí, de grandes fundos. Eles vão mostrar muito para a gente o que pode acontecer na nossa economia, tá? Tá joia? Pessoal, então, olhei as notícias do dia, os horários, marquei os horários, o que eu vou fazer? Talvez esperar um momento daquela notícia sair e operar após notícia, tá? Tenho que acompanhar o mercado externo? Demais. É a primeira coisa que a gente faz, a gente já olha no Investing lá como é que está o mercado externo, como é que foram as bolsas, né, no pregão anterior ou na noite, principalmente as asiáticas, né? Calendário econômico, imprescindível. Eu preciso saber as notícias que vão sair e o grau de importância, né? Marcação de pontos no gráfico é importante demais. Demais, tanto para quem é grafista, para quem opera fluxo. Pega o gráfico, para quem opera fluxo, pega o gráfico diário. Você vai ver o quanto o mercado andou, qual foi a variação de preço no dia. Né? Você vai olhar todas as informações importantes ali para você. Tá? No gráfico, para quem é grafista, suporte e resistência. Importante, importantíssimo. O que mais que é importante a gente marcar, pessoal? Preço do fechamento do dia anterior, preço de ajuste. Por quê? Porque se o mercado abrir acima do ajuste, acima do fechamento do dia anterior, né, já está mostrando claramente para você que vai ser uma tendência de alta. O mercado vai procurar preços superiores, o pessoal já está pagando um preço superior ao dia anterior. Então é importante ter os pontos gráficos na tela. E detalhe, a gente tenta operar regiões extremas, não é isso que eu sempre falo para vocês? Por quê? Porque a gente quer pegar a reversão do movimento, é onde o mercado vai andar mais. Então o mercado abriu, percebeu que o mercado está numa consolidação, andando no lateral, espera, uma hora ele vai explodir. E a hora que ele explodir, a gente pega o movimento. A gente sempre vai tentar operar a favor do movimento, tá? Sempre a favor do movimento. Mas, o que acontece? Você tem que esperar o momento correto, o momento certo, para estar operando, tá? Pessoal, perguntas? Tranquilo, pessoal? Oi. Vamos lá, vamos dar continuação. Pessoal, notícias importantes, tá? Oi. Quais são as notícias que a gente vai ficar de olho no mercado? Primeiro, as notícias ligadas que vão dar informações sobre os índices, IPCA, né, a taxa Selic,
Notícias sobre indicadores econômicos. Alan, Oi. deixa eu só perguntar. Você aí tem tipo, a sua equipe aí que ajuda você a marcar essas coisas igual o Alexandre, o Sergi também. Tipo assim, a gente que tá iniciando agora, sozinho. Seria importante ter alguém mais trabalhando junto com a gente ou a gente sozinho consegue fazer essas marcações? É a noite que faz isso aí? Não, você consegue fazer essa marcação sem problema nenhum. Consegue? Você consegue Mas fazer essa marcação. É que a gente facilita a vida de vocês e acaba soltando essas marcações, né? Ah, tá. Tá? Mas é vocês que tem que marcar. Ó, de manhã, às 7 horas, o que você vai fazer? Vai lá, abre o site da Invest. Vê as Aham. notícias que vai ser importante. Como é que você consegue ver isso? Notícias Três Tourinhos, que a gente normalmente envia naquele fechamento que o Alexandre envia para vocês. Ele já está falando, ó, essas notícias são as notícias importantes. Naquele horário, você não pode estar posicionado. Porque o mercado pode balançar muito, pode oscilar bastante. Né? Quais são as notícias, as mais importantes, que saem no dia que pode movimentar o mercado? São as notícias com índices, tá? Com indicadores econômicos, tanto aqui dentro do país quanto fora, principalmente fora. Você quer ver um hoje que saiu? Né? Foi a notícia do Fed, que é o Federal Reserve, que é como se fosse o Banco Central americano, né? Quando ele solta alguma ata falando sobre a economia, se há necessidade ou não de corte de juros, movimenta demais o nosso dólar aqui. E não só o dólar, o índice também, que tudo está coligado. Mas aquele movimento de ontem, que apertar que você trouxe conversando aí, vocês viram que era isso. Aí vocês, depois que vocês explicaram que era, você poderia ser apertar, que você conseguiu pegar ontem mesmo. Então, ontem, o que acontece? Eu não sei se foi ontem, esses dias a Petax abriu fora do preço. Ele nem tinha sido negociado o preço, a Petax abriu acima daquele nível de preço. Deu indicativo para a gente que o preço poderia subir, porque eles queriam levar realmente o preço para cima. Eles estavam cotando o dólar muito acima daquilo que a gente estava negociando. Isso faz o mercado movimentar demais. Hoje teve uma notícia que saiu também, acho que foi bem em cima da ata do Fed, né? Que o dólar desceu demais. E foi devido à notícia do Fed. Né? Notícias que falam sobre a manutenção da taxa de juros. Né? São notícias que vão movimentar. Por quê? Porque os investidores trazem investimento para o Brasil, né, atrás de juros que são interessantes. Você imagina lá na economia americana, não chega a 2%. Aqui a gente está a 6% de taxa de juros. Então, para eles é interessante trazer a grana para cá? Sim, é interessante. Tá? Então, notícias que vão movimentar a taxa de juros, pode movimentar o mercado? Provavelmente vai movimentar. Né? Na primeira sexta-feira do mês, a gente opera o payroll, né? Que a gente fala que é sexta-feira da maldade, a gente faz as brincadeiras, né? Mas é algo bem sério, porque ele mede a taxa, é um índice, tá? Que ele mede ali o nível de emprego e desemprego. Porque, veja bem, se às vezes o nível de emprego está aumentando muito, a economia está muito acelerada, essa economia ela tende a aquecer. Quando ela aquece, o que vai segurar a inflação é a elevação da taxa de juros. É o que acontece com a gente aqui, não é, pessoal? Quando a economia está muito acelerada, eles elevam a taxa de juros para não deixar a inflação subir. A economia americana é a mesma coisa. Só que, veja bem, quem está trazendo dinheiro para o Brasil vem atrás de taxa de juros, só que ele sabe que o risco é grande aqui. Aí você imagina, lá nos Estados Unidos, eles aumentar a taxa de juros, o risco é bem menor, a taxa de juros também vai ser bem menor, mas o investidor ele quer o quê? Quer segurança. Então ele tira o dólar daqui e leva para os Estados Unidos. Leva para a economia americana. Olha como que uma notícia ela impacta demais no mercado. E a gente opera o payroll em cima dessa notícia. Tá? Pessoal, deu para entender?
Tranquilo? E aí, pessoal, a gente já tem um trade play na mão, praticamente, né? A gente já sabe o número de lotes, o número que eu aceito de perdas no dia, não é isso? Isso aqui é só um exemplo de uma marcação, tá? Isso aqui dá para vocês fazerem numa planilha. Se eu não me engano, a Auge tem uma planilha feita, a Aline ou foi o Leandro que fizeram essa planilha. Depois eu vou pedir para os dois confirmarem para mim qual dos dois que foi que fez. E tem uma planilhinha dessa aqui pronta para você. Se você só vai lá, chega no primeiro dia, coloca o quanto você ganhou, o quanto você perdeu, o número de trades, né, que você fez. Dá para você saber o número, se foi ganhador ou não. E você vai começar a controlar as suas operações. Isso aqui, pessoal, começar a anotar isso aqui, ajuda demais. Onde está essa planilha lá? Se eu não me engano, foi a Aline ou foi o Leandro que deixou ela pronta. Ela deve estar no Google Drive, cara, dos alunos. Tá? Depois eu vou pedir para a Aline ou para o Leandro confirmar para mim. Mas se eu não me engano, um dos dois havia feito uma planilha dessa aqui. Opa, Alan, foi a Aline que fez, aí depois nós demos uma olhadinha em conjunto. Eu vou alinhar com ela, ver onde é que tá. A gente disponibiliza lá no Google Drive. No Drive dos alunos, né? Beleza. Eu vejo, cara. Beleza. E aí, ó, aqui é só um exemplo para vocês, tá? Você tem a meta do dia, tá? Isso aqui de 500 pontos está no índice, tá joia? Né? A meta da semana é R$400 aqui, ou 2.000 pontos. Se você faz 500 pontos aqui por dia, fazer 2.000 pontos não vai ser tão difícil. Percebeu que aqui ele consegue cotar, colocar a evolução dele? E olha o limite de loss aqui que ele tem. Isso aqui eu estou falando do índice, não estou falando do dólar, tá? Ó, limite de loss do dia. Se a meta do dia é 100, o limite de loss dele é 100. 500 pontos. Tá? Limite de loss da semana. Né? Se na semana normalmente ele vai fazer 2.000 pontos, olha como que o limite de loss dele da semana está menor. Por quê? Porque é isso aqui que vai manter ele vivo, pessoal, durante o mês. Tá? É isso que vai manter vivo. Então, tudo isso aqui você tem que estar anotando? Tem que estar anotando. Não precisa ser bonitinho igual esse aqui, não. Pega um caderno, anota, ó, dia tal, operação X, entrei por qual motivo? Né? Qual foi meu stop? Qual foi meu gain dessa operação? Vocês vão começar a notar que tem operações que vocês deveriam alongar mais ela, porque você está saindo muito rápido. E aí seu payoff não fica legal. Então tem que anotar tudo, tá, pessoal? Tem que estar anotando. Pessoal, perguntas? Deixa eu dar uma dica para vocês. Não é porque a gente é da Auge que a gente não indica alguns outros traders que normalmente dão um morning call. O que é um morning call? Ele fala o que está acontecendo na economia, tanto na economia exterior, né, quanto na nossa economia aqui. E notícias importantes, fatos relevantes. Né? A gente tem, pela Nova Futura, a gente tem o PEPA, né, que é o Pedro Paulo, que é um economista-chefe da Nova Futura, e é um cara excelente, né, principalmente porque ele é um ótimo profissional e dá boas dicas do que pode acontecer no mercado durante o dia. Isso aí acontece sempre pela manhã, tá? O Jefferson Latos, já fez algum curso com ele lá, ou tem contato, recebe o Morning Call dele. A gente do grupo, a gente faz questão de postar, porque é algo bem interessante. Tá? O Rafa Figueiredo é um cara também que dá um Morning Call. Eu só não sei o canal dele, porque eu normalmente não escuto, mas tenho amigos que ouvem e acabam passando para a gente. Né? Então a gente tem o Clebão, que é um cara que opera tape reading, né? Um dinossauro aí do mercado, que ele operava no mercado
no pregão ao vivo, e hoje ele faz operações de fluxo aí. Ele normalmente dá um morning call também, tá? Isso gratuito, aberto no YouTube. Então é legal vocês acompanharem e terem esses traders aí como uma referência para dar informações sobre o mercado. Tá joia? Pessoal, tem mais alguma pergunta aí que vocês queiram fazer? A gente tem 5 minutinhos ainda. Pessoal, perguntas, pessoal? Aproveitem. Olá, Oi. se eu ia perguntar nada aí, talvez não tenha muito a ver com o que você está falando aí, mas vocês falam muito em triangulação. E eu não estou conseguindo identificar isso daí. Você pode dar uma Referência de triangulação? Posso sim. Dá uma explanada para nós, por favor. Espera só um segundinho. Beleza. Só um segundo que eu já vou passar aqui. Quando eu falo sobre triangulação, eu estou falando disso aqui, ó. Quando eu falo de triangulação, é isso aqui, ó. Esse movimento aqui, normalmente o mercado faz muito durante o dia. Porque ele faz uma acumulação, mas ele vem de uma tendência, né? Ele está vindo de uma tendência. Tá, nesse exemplo aí, por exemplo, ele vem uma tendência de alta, certo? Sim, ele está vindo, ó, de uma tendência de alta, ele começa a fazer uma triangulação, tá? Só que normalmente a triangulação, quando ela dá 30% aqui do movimento, ele rompe. Faltando 30% aqui, ó, ele rompe. E normalmente o mercado anda bem, tá? Isso é você definir um operacional. Falar, ó, eu só vou entrar em movimentos de tendência no momento que ele forma uma triangulação. Então, eu vejo tanto você, acho que tem um outro camarada aí do grupo, que ele fala muito disso aí, só que eu não estava conseguindo assimilar, entendeu? O que é. Sim. Isso é uma triangulação. Tá? Bandeiras de, vou operar somente em figuras de continuidade. Tá? Bandeira aqui, ó, bandeira de alta, o mercado subiu, né? Forma um movimento aqui, ó, e estoura. A hora que ele estoura, ele replica o mastro. É um operacional? É. Você vai falar, só vou operar isso aqui. Tá? Aí nesse caso. Oi. Volta nesse outro caso aí. A outra tela. Esse? O outro. Esse. Esse primeiro exemplo aí, no caso aí, esse operacional na rua. Seu áudio está um pouquinho ruim. Seu áudio está um pouquinho ruim, não está dando para ouvir direito. O da frente, a bandeira de alta aí. Parece funcionando. Da bandeira de alta? Isso, um após esse daí. Esse aqui? Isso, esse daí. O primeiro exemplo aí, bandeira de alta. Nesse caso aí, tal, o movimento foi, deu uma esticada grande para cima. Aí ele teve uma triangulação, é isso? Isso. E detalhe, né? Detalhe. Pessoal, deixa eu só aproveitar aqui. Deixa eu ver. Eu tenho 2 minutinhos. Vamos ver se vai dar tempo. Só um segundo. Volume financeiro, pessoal. Vamos usar o volume financeiro a nosso favor? Uma coisa que eu acho que eu fiquei devendo um pouco para vocês nos cursos, mas a gente sempre tenta rever. Pessoal, como é que eu vou saber se vai ter uma continuação de uma tendência ou não? O volume financeiro é importantíssimo para mim saber isso aqui. Um dia eu estava conversando, acho que foi com o Juliano, né, aluno. Vou dar um exemplo aqui, ó. O mercado veio, rompeu
essa região aqui. No momento que rompeu, como que eu confirmei que ele ia dar continuidade a essa queda aqui, ó? Dá uma olhada no volume. Dá uma olhadinha no volume financeiro de venda aqui, ó. E aí entrou compra, não entrou? A compra está muito menor que a média de venda aqui. Ou seja, está reafirmando para mim que ele vai dar continuidade à queda. Aqui, ó, deu continuidade à queda. Esse aí é o meio-dia ou... Oi? Esse volume que você está falando é o meio-dia? Sim, ele rompeu o movimento aqui. Você usa o volume financeiro para confirmar a tendência ali, ó, do mercado. E como que você vai saber que a tendência vai dar continuidade? Porque a força de compra, que aqui é a tendência de baixa, a força de compra está sendo muito inferior ao volume de venda. Se você traçar um gráfico de 21 períodos aqui, você vai notar que o volume de venda ele é muito mais forte que o volume de compra aqui, ó. Ou seja, vai dar continuidade à sua queda. Tá? Tá, mas esse volume de venda aí, você está vendo, ele é uma ferramenta? Sim, é uma ferramenta do Profit. Pessoal, tem 1 minuto, só vai acabar. Tem duas situações, pessoal. Vocês querem que eu volte e a gente fica mais pelo menos uns 20 minutinhos tirando dúvida? Eu preciso da confirmação de vocês. Porque vai acabar aqui, eu consigo ainda mandar convite para vocês lá, mais um. Eu achava legal se você conseguisse montar uma aula desse estilo aí para nós e passar algum momento falando sobre isso aí. Beleza, beleza. De hoje deu para pegar, pessoal? Bastante coisa aí, bastante informação? Show a aula hoje, hein, Alan? Parabéns. Show de bola. Cada dia melhor. Beleza, então. Então a próxima